Capítulo 21. Ora, o cananeu, o rei de Arade, que morava no Negebe, chegou a ouvir que Israel tinha vindo pelo caminho de Atarim, e ele começou a lutar com Israel e a levar alguns deles cativos. Por conseguinte, Israel fez um voto a Jeová e disse: Se tu, sem falta, entregares este povo na minha mão, então hei de devotar suas cidades à destruição. De modo que Jeová escutou a voz de Israel e entregou os cananeus. E devotaram-nos à destruição, tanto a eles como às suas cidades. Por isso, o lugar veio a ser chamado pelo nome de Ormá. Enquanto continuavam a avançar desde o Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, a alma do povo começou a cansar-se por causa do caminho. E o povo falava contra Deus e Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no ermo? Pois não há pão, nem água, e nossa alma chegou a abominar o pão desprezível. Assim, Jeová enviou serpentes venenosas entre o povo, e elas mordiam o povo, de modo que muito povo de Israel morreu. Por fim, o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra Jeová e contra ti. Intercede junto a Jeová para que remova de nós as serpentes. E Moisés foi interceder pelo povo. Jeová disse então a Moisés: Faze para ti uma cobra ardente e coloca-a numa haste de sinal. E terá de acontecer que, quando alguém for mordido, então deve olhar para ela e assim terá de ficar vivo. Moisés fez imediatamente uma serpente de cobre e a colocou numa haste de sinal. E acontecia que, quando alguma serpente mordia um homem, e ele fitava os olhos na serpente de cobre, então ficava vivo. Depois, os filhos de Israel partiram e se acamparam em Obote. Partiram então de Obote e se acamparam em Ijé-Abarim, no ermo que vai até defronte de Moabe, para o nascente do sol. Dali partiram e se acamparam junto ao vale da torrente de Zered. Dali partiram e foram acampar-se na região do Arnon, que está no ermo que se estende desde a fronteira dos amorreus. Pois o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras de Jeová: Vaebe em Sufá, e os vales de torrente do Arnon, e a desembocadura dos vales de torrente, que se vira para a sede de Ar, e se encosta na fronteira de Moabe. A seguir, dali para Beer. Este é o poço de que Jeová disse a Moisés: Ajunta o povo, e deles eu água. Naquele tempo, Israel passou a entoar o seguinte cântico: Brota, ó poço, respondei-lhe. Um poço, príncipes o cavaram. Os nobres do povo o escavaram. Com bastão de comandante, com seus próprios bastões. Então do ermo para Mataná. E de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote para o vale que está no campo de Moabe, junto ao cume do Pisga, e ele se projeta em direção à face de Gesimon. Israel enviou então mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para um campo, nem para um vinhedo. De nenhum poço beberemos água. Marcharemos pela estrada real até termos passado pelo teu território. E Sion não deixou Israel passar pelo seu território, mas Sion ajuntou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no ermo, e veio a Jaás, e começou a lutar com Israel. Em vista disso, Israel o golpeou ao fio da espada, e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, perto dos filhos de Amon, pois Jazer é a fronteira dos filhos de Amon. Israel tomou assim todas estas cidades, e Israel começou a morar em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias dependentes. Pois Esbom era a cidade de Sion. Ele era o rei dos amorreus, e foi ele quem lutara anteriormente com o rei de Moabe, e lhe tirara da mão toda a sua terra até o Arnon.
É por isso que os recitadores de versos zombeteiros diziam: Vinde a Hesbom, edifique-se a cidade de Sião, e mostre-se ela firmemente estabelecida. Pois de Hesbom saiu fogo, da vila de Sião uma chama. Consumiu Ar de Moabe, os donos dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, hás de perecer, ó povo de Quemós. Ele há de dar seus filhos como os que escaparam, e suas filhas em cativeiro ao rei dos amorreus, Sião. Portanto, atiremos contra eles. Hesbom há de perecer até Dibon, e as mulheres até Nofá, os homens até Medeba. E Israel começou a morar na terra dos amorreus. Moisés enviou então alguns para espionar em Jazer, de modo que capturaram suas aldeias dependentes e desapossaram os amorreus que lá havia. Depois se viraram e subiram pelo caminho de Bazã. Em vista disso, saiu-lhes ao encontro Og, rei de Bazã, ele e todo o seu povo, a batalha de Edrei. Jeová disse então a Moisés: Não tenhas medo dele, pois certamente entregarei na tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e sua terra. E tens de fazer-lhe assim como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Assim, foram golpear tanto a ele como seus filhos e todo o seu povo, até que não lhe restou mais sobrevivente, e foram tomar posse de sua terra.